E aí, pessoas? Então vamos lá e assistir o professor Elias Jabor debatendo com a Renata Barros sobre comunismo e socialismo, e claro, com vários exemplos da China. E aí, vamos ver o que o professor deu nos dedos dela. Primeiro que não sei quantos livros você já leu sobre essa questão da fome. Eu já li uns 4 livros sobre essa grande fome do Mao Tse Tung e uns 15 papers acadêmicos sobre isso. Eu já começa jogando a carteirada, né? Pá! 25 anos estudando sobre China. Então os números variam de 12 milhões de mortos a 80 milhões. Variam. Tá? Aqui eu não estou fazendo aqui, também não faço aqui juízo de valor. Tá? Mas vamos lá. O João Carvalho tem um vídeo muito bom sobre essa história aí do comunismo matou melões, como ele brinca, que é a grande fome que veio ali depois que o Mao vence a Guerra Civil, mas é um processo que vinha se arrastando desde o século XIX, que a China estava ali ainda nos impérios, sendo sugada por um monte de país europeu, e aí vem a Revolução Xinhai, acho que é o nome, e aí a Guerra Civil, Segunda Guerra Mundial, que aqui chama de Segunda Guerra Sino-Japonesa, não, a Guerra contra a Invasão fascista japonesa, alguma coisa assim, e aí Guerra Civil de novo, e o grande salto adiante. Então, é um processo que veio se arrastando. Claro, né, que o Mao teve responsabilidade, algumas decisões erradas, os próprios chineses com que eu converso aqui reconhecem isso, mas botar tudo na conta dele é errado, como tem historiadores que explicam isso, justamente porque é um processo que veio se arrastando antes já, há muito tempo, né? E claro que esse número de 40, 80 milhões aí é alguém que tira um número da bunda, provavelmente, porque, como o João Carvalho explica no vídeo dele, eles colocaram tudo na conta do mal. O cara caiu de bicicleta, bateu a cabeça no chão, morreu, vai na conta do mal. O cara teve um infarto, morreu. A pessoa teve um câncer, morreu. Tudo na conta da fome do mal. Aconteceram várias coisas durante os anos de 56 e 62. Tá? Não existe verdade fora da totalidade. Né? Existiram erros, erros de política econômica de Mao Tse Tung, graves. Né? Sim. Existiu uma grande seca, que igual está acontecendo hoje na China, uma grande seca, ou seja, uma combinação de fatores, inclusive o isolamento em relação à União Soviética. É uma grande seca que, nesse caso, a China não tinha controle, né? Hoje, a gente tem emergência climática, aquecimento global, a gente sabe que tem uma responsabilidade dos países, mas naquela época não botar a culpa no mal porque tinha uma seca gigante. Que levou o Mao Tse Tung a reverter completamente suas políticas pós-52, ou seja, houve problemas, houve erros. Tá? Não foi uma fome, e não foi uma fome provocada pela loucura de um homem. Porque tem isso, quando a gente tem a tendência, muitas vezes, Isso que a gente fala. Quando tira a ciência da conversa, ou você quer na utopia. Posso só fazer um adendo, já que você está falando de ciência? O Lá Mao vem, Tse Tung, lá vem, você falou que lá não era vem. loucura de um homem. O Mao Tse Tung dizia que os pardais eram Ah, uma coisa, não. eles tinham uma superstição com os pardais, mandou matar os Ai, meu Deus. pardais. E aí houve uma infestação de gafanhotos nas plantações porque ele não gostava dos pardais. Aí vem a E ele mamadeira de falou, piroca. você gosta de falar de ciência? Ele falou o seguinte: então agora, a partir de agora, a gente vai ser muito melhor que todo o resto do mundo, a gente vai dar o grande passo adiante, a gente vai fazer uma evolução de tecnologia de 15 anos em poucos, em 5 anos, né, de 50 anos em 5, e a gente vai começar a plantar sementes juntas. Então, em vez de plantar uma semente como se faz, né, uma semente a cada tanto espaço, ele teria que plantar 2 ou 3 sementes juntas. Não deu certo, acabou com o solo, tudo da coisa da cabeça dele, porque Tudo da coisa da cabeça dele, né? Eu não estudei isso. Eu não sei que é essa história de plantar semente junta. Eu não sei o quanto isso agride o solo. Mas é uma parada bem do nada, né? É tirar um argumento de, o cara plantou 2 sementes juntas e acabou com o solo, pelo amor de Deus. Até se eu não me engano, se faz isso. Hoje, se planta, sim, se cultiva coisas juntos justamente para não estressar tanto o solo. Mas eu posso estar enganado. ele achava que ele tinha alguma Renata. que ele Não, era mais Renato. inteligente. E aí ele começou a colocar pessoas
que não tinham sido treinadas, que não tinham conhecimento sobre aquilo É o para comandar Bolsonaro? as plantações, para comandar as comunas. É o E isso Bolsonaro. também deu tudo errado, porque tem até eu não lembro agora o nome do cara, mas tem até um livro sobre ele, que era como se fosse o mago das plantações. E ele começou a falar um monte de coisas que É o ele Gandalf. dizia que ia fazer, ele falava que ele era como se fosse um mágico que ia conseguir resolver esses problemas todos por meio dessas superstições. Então ele Dá pra ver a respiração, dá pra ouvir a respiração deles no fundo. não era um homem da ciência, pelo contrário. Não, Ele primeiro, fez tudo... primeiro, Não, não, não era o só uma homem da coisinha ciência. só. Primeira coisa. Primeiro que a história é mais uma madeira de piroca, né? Que os É a dos maneira. pardais O e que eu dos, falei, né? e O dos... que eu Isso falei? não aconteceu? Isso aí, não, isso é uma piada. Isso aí chega a ser. Isso aí chega. Enfim. Agora, por outro lado, para você ver como que eu sou um cara, que eu falando de ciência, eu acho que o Mao Tse Tung se transformou em uma figura altamente, que eu chamaria de subjetivista a partir da década de 50. Ou Que seja, o subjetivismo é colocar a vontade na frente das leis da natureza. Ou seja, foi comer É. o atraso É o econômico grande da sol, China, né? os É assim que eles desafios chamam. que a China tinha que enfrentar desde então, que era o isolamento internacional. Por causa É que- dos caprichos dele. Não, o capricho dele não, o isolamento internacional, ou seja, a União Soviética de um lado, americanos de outro, após uma guerra da Coreia. Levou Mao Tse Tung a elaborar políticas altamente equivocadas de industrialização. O que é interessante falar sobre isso. E assim, os chineses com quem eu já conversei sobre isso, eles falam mesmo que o Mao estava errado. Existe sim essa ideia de que o Mao como pai da nação, o grande sol, etc. Mas as pessoas criticam mesmo. Assim, eles falam, olha, o cara está errado, o grande salto adiante, principalmente a revolução cultural. Eles entendem que foi extremamente errado. O próprio Deng Xiaoping falou que a gente tem que estudar isso e que isso nunca mais se repita no nosso país. Eles entendem, eles reconhecem que houve um problema, que estava muita coisa errada e eles estudam para que aquilo não aconteça de novo. Então, né, assim, o mal não é um Deus que não pode ser tocado. O que não deixou de permitir com que a China crescesse. Na época do Mao Tse Tung, o crescimento industrial, segundo o Banco Mundial, 6,6% ao ano. A China em 75, por exemplo, você é um economista, sabe melhor do que eu disso, a China em 75 inaugura o metrô de Pequim. E o metrô de Pequim, o metrô ele é uma cadeia produtiva altamente sofisticada. É indústria mecânica pesada. E a China conseguiu entregar em 75 com tecnologia própria. A China lança uma bomba nuclear com tecnologia própria em 64. Pega aí, deixa eu ver. Metrô, Xangai. Vamos ver se tem alguma coisa aqui no Google. Até em inglês tá isso aqui, né? A diferença, né? O metrô de Xangai em 1993 não existia. E hoje é um dos maiores metrôs do mundo. O metrô de Xangai, inclusive, é porque tem a minha cabeça bem na frente aqui, né? Deixa eu abrir aqui a foto. O metrô de Xangai, inclusive, vai para outra província. Vai até Jiangsu. Não fica só em Xangai. Não precisa nem pegar um trem para ir para outra cidade, no caso, outra província, né? Aí. Esse é o metrô de Xangai. A China lança mísseis artificiais. O que Desculpe. adianta ter bomba nuclear e as pessoas passando fome? A China lança. Então, volta para a conversa ali do. A China, a República Popular da China tem 70 anos. A China, como história, tem coisa de 5 mil até mais. E é muito fácil querer botar na conta do mal toda essa história, todo o processo, como eu falei antes, né, de colonialismo, imperialismo, essa parte que eu moro aqui hoje, se eu não me engano, isso aqui era controlado pela Inglaterra e a França estava aqui do lado, aqui na parte de Yunnan, que eles vinham pelo Vietnã e pela Tailândia, né? E aí tinha lá os alemães em Qingdao, os americanos em Xangai e em Pequim, os russos no norte, e britânicos, e italianos. Tinha de tudo aqui, e aí imperialismo, e aí guerra, e revolução, e Segunda Guerra Mundial, e guerra civil.
E aí já, não, beleza, morreu todo mundo e a culpa é do mal. E seca, e eventos naturais, e tufão, e etc. Mas tudo vai para conta desse cara. E aí, além disso, né, a China hoje tem um plano para construir uma base na Lua. A China já tem uma estação espacial e o departamento espacial chinês não tem 30 anos de idade. Essa é a capacidade da China. Os caras não têm 30 anos de agência espacial e já tem uma base espacial, uma estação espacial e plano para colocar a gente na Lua com uma base na Lua. A ponto de alguém lá da NASA falar que a China vai transformar a Lua em numa República Popular da Lua e a China vai tomar a Lua. Esse tipo de baboseira. A China lança satélites artificiais em 71. Ou seja, a China conseguiu fazer uma transformação estrutural na sua economia. Tá? 71, coisa de 23 anos, 22 anos, desde a Revolução. Bom, nada além do esperado, né? Vamos continuar vendo os outros vídeos aqui para ver o que ela falou mais.